é o seguinte, é a soberania de Deus. Ele escolheu Paulo. E então Deus, ele não confiava em Paulo, mas Deus confiava na sua obra em Paulo. Então ele o escolheu, o fortaleceu, o testou e o aprovou. E foi tudo uma obra de Deus, do começo ao fim. Agora eu quero dar a vocês uma ilustração de Agostinho que diz isso. Deus não escolhe uma pessoa que seja digna, mas pelo ato de escolhê-la, Ele a torna digna. Agora, isso não te dá esperança? O que quer que você tenha sido escolhido, Ele o tornará digno. Ele o tornará digno. Agora, Ele diz... Mas assim como fomos, versículo 4, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos. Assim falamos. Laleo. Comunicação verbal, pregação, exortação. Assim falamos. O ministério de Paulo girava em torno da proclamação. Você precisa enxergar que isso era o centro de tudo o que ele fazia. Você não falava sobre atividade missionária com Paulo, a menos que você colocasse diante disso, no centro, a proclamação, a pregação, a exortação. E aí ficaria tudo em segundo plano. E hoje em muitas igrejas e em muitas missões ao redor do mundo fica em segundo plano, mas a proclamação, a pregação, a fala, isso é de absoluta necessidade. Acredito que foi São Francisco de Assis, pelo menos isso é atribuído a ele, eu posso estar errado, espero não estar, que disse que aqueles que pregam o Evangelho sempre usam palavras quando é necessário. Há um grão de verdade nisso, mas distorce amplamente a grande comissão apostólica. Porque a missão apostólica era pregar, 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 abrir a boca e pregar. Matt estava me contando sobre missionários que tinham a reputação, depois de deixarem o campo missionário, de que todas as pessoas ao seu redor, os muçulmanos ao seu redor, davam testemunho de que eram pessoas maravilhosas e legais. Então eles voltaram para os Estados Unidos e o que deixaram foi o testemunho de que eram pessoas maravilhosas e simpáticas. E por que foram? Porque eles nunca abriram a boca para todos os tipos de boas ações. Pessoas abençoadas constroem hospitais, maravilhoso. Eles vão te amar. É quando você abre a sua boca e prega o Evangelho de Jesus Cristo que todo o inferno se abre. E esse inferno se abre em torno de Paulo quase todos os dias de sua vida. Ele não procurou uma briga intencionalmente. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa. Ele abriu a boca e pregou. Agora, no versículo 4, ele diz, nós falamos, tempo presente, indicando uma prática habitual por parte de Paulo. Ele falou, ele falou, ele falou. Você não poderia calá-lo. Ele falou, não para que agrademos a homens. Nem precisamos falar sobre isso, né? Porque ele diz ao longo de diferentes epístolas, se eu sou um homem agradável, por que estou sendo espancado? Ele não procurou agradar aos homens, ele procurou agradar a Deus. E a coisa mais amorosa que um ministro do Evangelho pode fazer não é agradar os homens. O propósito não pode ser agradar os homens, porque a melhor coisa que eu posso fazer por vocês é buscar agradar a Deus quando eu proclamo a sua verdade. Porque é disso que vocês precisam, ele diz. Então, não para que agrademos a homens, e sim a Deus. Muito forte aqui, ó. Não aos homens, sem chance. Deus, nós somos agradáveis a Deus. Então ele diz isso sobre Deus, que prova o nosso coração. Agora, isso vai ser útil para vocês, especialmente se vocês estiverem entrando no ministério. É a mesma palavra. Dokimassio. Dessa vez está no tempo presente. Agora, deixe-me apenas refrescar a memória de vocês. No versículo 4 ele diz, fomos aprovados por Deus. É um negócio feito, resolvido. Fomos aprovados. E porque fomos aprovados, foi-nos confiado o Evangelho. Então, ele se vira e diz, esse Deus que nos aprovou, que nos testou, e depois nos aprovou, está constantemente nos testando. Constantemente nos testando, não apenas do lado de fora, mas na parte mais profunda dos nossos corações e dos pensamentos. Ele está nos testando. De que maneira?
para ter certeza de que continuamos com as qualificações morais para ser um mensageiro do Evangelho. Não é um negócio totalmente acabado. Não é que Deus me aprovou. Ele me aprovou há 20 ou 30 anos. Não é que Deus derramou seu Espírito sobre mim há 15 ou 20 anos. Eu ouço as pessoas usarem essa linguagem o tempo todo, mas há essa ideia de ter sido aprovado e isso continua. Ele está examinando os nossos corações para ter a certeza, a garantia que nós continuamos nas qualificações necessárias para sermos homens de Deus ou úteis de alguma maneira.